Olá pessoal, bem-vindos à plataforma Moretti. Esse canal trata de assuntos relacionados à engenharia agrícola. Meu nome é Mayara, eu sou aluna da graduação de agronomia da UFPR e eu vou estar falando um pouquinho sobre os cenários energéticos no mundo, no Brasil e na agricultura. Começando então um pouquinho sobre o cenário energético mundial, pode-se observado nesse gráfico que, desde antigamente, a principal fonte de energia é a biomassa, principalmente a madeira. E, em meados de 1850, com a Revolução Industrial, essa energia ela teve uma mudança porque começou a ser usado o carvão mineral como fonte básica de energia. E a partir do momento, em cerca de 1950, quando a Revolução Industrial ela começou a se expandir para outros países, houve também a utilização do petróleo. E com isso também houve o aumento de outras fontes como as hidrelétricas, a energia nuclear e de fontes renováveis. A utilização dessa energia primária é majoritariamente pelas indústrias e seguido das atividades comerciais e do transporte. A matriz energética mundial é composta basicamente por combustíveis fósseis. O petróleo, principalmente, é o mais utilizado e seguido do carvão mineral. E fazendo uma comparação entre os anos de 1980 e 2007, a gente pode observar que não houve grandes modificações na composição da matriz energética no mundo. E quanto à matriz elétrica, ela também é muito dependente de combustíveis fósseis e a gente pode observar uma grande participação do carvão mineral e uma menor participação do gás natural e da energia elétrica através da hidroeletricidade e da energia nuclear. Estudos referentes à evolução da matriz energética mundial até 2030 indicam que não ocorrerão modificações significativas quanto à participação das fontes energéticas nas demandas mundiais, mas em 2050 haverá uma transição entre essa matriz e, a partir de 2100, no final do século, começando o próximo século, pressupõe que vai ter uma matriz com fontes mais renováveis de energia. O consumo de energia global verificado em 2007 vai continuar aumentando rapidamente nas próximas décadas e a contribuição de nações mais industrializadas vai continuar aumentando por um determinado período. Porém, essa contribuição vai diminuir ao longo do tempo e com isso haverá um aumento da participação das nações menos industrializadas com o passar do tempo. E quanto ao cenário energético no Brasil, podemos observar que entre os anos de 1980 e 2008, a matriz energética apresentou uma diferença entre a matriz energética no mundo. O principal destaque se deve à grande presença de fontes energéticas renováveis, em particular a agroenergia. O programa de agroenergia ele foi iniciado na década de 70 com o Proálcool. Esse programa é uma alternativa para reduzir a dependência do país do petróleo importado, que representava em torno de 80% das necessidades nacionais na época. Atualmente, o projeto de produção e utilização do etanol e biomassa é um programa energético com viabilidade técnica, econômica e ambiental comprovada. Ao contrário da matriz energética mundial, a matriz energética no Brasil neste período passou por modificações importantes quanto à utilização das diferentes fontes energéticas. Além de manter a participação elevada das fontes renováveis, ocorreu uma redução significativa da utilização da lenha e do carvão e também da utilização do petróleo. E, com isso, houve um aumento da eficiência e benefícios ambientais. A gente pode observar também que houve uma participação dos derivados
de cana-de-açúcar dobrou nesse período e a hidroeletricidade também foi priorizada nesse período. Os principais setores que consomem energia no Brasil é a indústria, com 33%, e o transporte, que está com 32,4%, quase alcançando a indústria. Também o setor energético, porque além de produzir, ele também consome energia. As residências e os serviços e a agropecuária. A agropecuária é pouco utilizada a energia por conta da Revolução Industrial. A agricultura ela foi perdendo espaço para a indústria. A matriz elétrica no Brasil apresentou em 2008 resultados promissores, devido à grande participação das fontes energéticas renováveis. A principal fonte energética é a hidroeletricidade, seguida da biomassa. A participação de combustíveis fósseis na produção de eletricidade no Brasil é muito reduzida diante do valor mundial que a gente já viu nessa apresentação. Embora a agricultura brasileira seja grande fornecedora de energia renovável, o consumo da energia na agricultura não é muito renovável. A maior parcela do consumo energético no setor rural, nos países desenvolvidos ou subdesenvolvidos, se refere à utilização de operações mecanizadas e à produção de fertilizantes. Os fertilizantes nitrogenados utilizados no Brasil são basicamente provenientes de matérias-primas fósseis, como o petróleo e o gás natural, ou são obtidos em processos físico-químicos com nitrogênio atmosférico, que necessita de grandes quantidades de energia, essencialmente proveniente de combustíveis fósseis, como o óleo diesel e a lenha. O consumo de fertilizantes nitrogenados no Brasil, no ano de 2007, foi em ordem de 2,8 milhões de toneladas, sendo 75% disso importado. Praticamente todos os fertilizantes nitrogenados são provenientes da amônia anidra, constituída essencialmente de matérias-primas fósseis. Aproximadamente 100% da produção da amônia anidra no Brasil é proveniente do gás natural. Com isso, a agricultura brasileira é totalmente dependente de matérias-primas fósseis, principalmente o gás natural e o carvão mineral. Existem pesquisas e tentativas para utilizar outras fontes de nitrogênio, mas o problema é o volume de produto consumido anualmente no Brasil, que é cerca de 3 milhões. Mesmo considerando a agricultura alternativa, a agroecologia, entre outros, é difícil conseguir a produção de alimento para toda a população sem o gás natural e o carvão, devido à falta de escala e viabilidade econômica das tecnologias atuais. Na década de 60, ocorreu um processo de modernização na agricultura brasileira, onde foram introduzidas tecnologias com a promessa de sanar a fome mundial. Mas com isso, essas tecnologias demandavam muito mais energia. E a Revolução Verde aumentou a produção mundial de alimentos, mas contribuiu para a concentração da renda, destruição do meio ambiente e um monopólio de tecnologias. Atualmente, a agricultura não se preocupa somente com a alimentação mundial, a produção de bioenergia ou a economia de commodities, mas também com a sustentabilidade do planeta e a sobrevivência da humanidade. Com exceção dos Estados Unidos e da China, o desperdício de alimentos no mundo está gerando maior quantidade de gás carbono de qualquer país. O desequilíbrio da civilização é tão grande e evidente que cerca de 1,3 bilhões de toneladas de alimentos estão apodrecendo e contribuindo para o efeito estufa. Em termos de eficiência energética, talvez a maior evidência de que há algo errado no estilo de vida das sociedades. Uma das mais versáteis e mais usadas de energia na agricultura é a energia elétrica. Segundo o IBGE, em 2006, 69,5% de todas as propriedades agrícolas brasileiras utilizam energia elétrica, e 100% das agroindústrias empresariais têm a fonte dessa energia.
Desses estabelecimentos, 68% têm fornecimento externo, proveniente de empresas distribuidoras. Logo, a gente pode observar que tem uma distorção no acesso da energia elétrica no meio rural. Assim, pode-se observado que cerca de 30% das propriedades rurais não usam energia elétrica por não terem condições de pagar a tarifa ou por sua capacidade não gerar recursos para arcar com as despesas mensais. Com isso, a gente pode observar um ciclo que é feito, ou seja, a falta de recursos financeiros acarreta o agricultor não utilizar a energia elétrica. Assim, a produção não é realizada com eficiência e a pouca eficiência proporciona poucos recursos financeiros para o agricultor. E com isso, o agricultor fica descapitalizado, continua sem condição de utilizar energia elétrica e o ciclo nunca se acaba. É isso, pessoal. Eu espero ter contribuído um pouco no conhecimento de energia na agricultura no Brasil e no mundo.